Olá, nós vamos conversar agora sobre a Glória Maria e sobre como você ter o sucesso dela, o mesmo sucesso ou até mais sucesso do que ela. Né? Quais foram as chaves, qual foi a mensagem que ela passou? Bom, vamos lá. A primeira mensagem é a questão da autoestima. A Glória Maria ela tinha autoestima lá em cima. E você também pode elevar a sua, independente das circunstâncias externas. Então, assim, ela era uma pessoa que ela tinha tudo para sofrer preconceito. Para início de conversa, ela era mulher, né? E ela é mulher. E como mulher, principalmente naquela época, década de 80, né, século 20, preconceito contra as mulheres era muito maior do que é hoje. Hoje é grande ainda, mas naquela época era muito maior, né? A mulher ela não tinha inserção no mercado de trabalho, a mulher ela não era âncora de jornal nem nada. Sendo que ela também era afrodescendente, né? O termo certo é esse, afrodescendente, então a questão da pele. Então as pessoas tinham muito preconceito com ela por causa disso também. E também ela era de uma família pobre, de uma família humilde. Mas aí o que aconteceu? Ela se amava, ela tinha uma autoestima muito grande, né? Ela não se comparava a ninguém, ela se valorizava do jeito que ela era, ela sempre estava sorrindo. E aí talvez você pergunte, mas Fernando Feliz, como é que eu faço para ter autoestima? Né? Olha, a primeira coisa para você ter a autoestima da Glória Maria é não se comparar, não se compara a ninguém. Porque muitas vezes a nossa mente que mente começa a criticar a gente mesmo. O pior preconceito não é aquele que você sofre da outra pessoa, é aquele que você tem contra você mesma. Então, muitas vezes a gente se olha no espelho e a gente começa a ter preconceito, ou pela cor da pele, que a gente é afrodescendente, ou porque está acima do peso, está mais gordinha, ou porque não se acha tão bonita, ou porque acha que deveria ganhar mais dinheiro e não ganha, né? Então, tudo isso faz com que a gente não se valorize. Então, você aprender a se valorizar, né? A gente vê que a Glória Maria, se a gente pegar ela séria, né? Imaginar uma foto 3x4 preto e branco dela séria, ela não é um padrão de beleza que se destaca. Como o Roberto Carlos também não é. Mas sendo que, quando o Roberto Carlos sorri e fala, quando ela falava e sorria, os dois se tornavam pessoas lindas. Eles irradiavam aquela beleza que vinha de dentro, passava de dentro através da face, do rosto deles, dos gestos. E eles se tornavam pessoas bonitas, carismáticas, elegantes, porque a beleza vem de dentro. Então, é você entrar em contato com essa beleza de você interior. Ah, Fernando, essa história de beleza interior quer dizer que a pessoa é feia? Não. Beleza interior é aquela beleza que se irradia a partir de você mesmo, que se transforma em carisma. Então, você não se comparar. Eu gosto de aprender uma lição muito interessante com minha filha, que eu disse a minha filha, né? Eu disse, olha, filha, você, quando crescer, ela tem 16 aninhos. Quando você crescer, você vai ser igual a Ilse Scamparini. Não sei se você conhece Ilse Scamparini, aquela repórter da Globo que sempre fala na Itália. Toda vez que tem alguma reportagem sobre o Papa Francisco, sobre a Itália, ela sempre aparece. Uma mulher grande, bonita, né? E eu disse até para elogiar ela, né? Ela disse, pai, eu já disse ao senhor várias vezes que eu não quero ser comparada a ninguém, eu não gosto de ser comparada a ninguém, que eu sou única. Vê que coisa interessante, né? Que sabedoria, menina com 16 anos. Então, a maior sabedoria da vida é você não se comparar a ninguém, não se acha nem bonito nem mais feio do que ninguém, você é único, você é do jeito que é. E outra coisa, é uma coisa que eu sempre falo para todas as minhas pacientes. Anote, se você tiver caneta e papel, anote isso que eu vou falar agora, que essa frase ela é importantíssima. As pessoas lhe acham como você se acha. Ou seja, as pessoas pensam de você aquilo que você pensa sobre você. Se você se acha bonita, se você se acha elegante, mesmo que você não seja tão bonita assim, as pessoas passam a lhe admirar. Eu me lembro de uma pessoa, o Reginaldo Rossi, acho que você conhece aqui de Pernambuco, né? Ele era bem conhecido, faleceu. Mas assim, é interessante porque eu achava ele bastante feio. Mas ele, no CD dele e tudo, quando ele aparecia no disco, ele aparecia com medalhão, com blusão, todo, né? A gente via com a face assim, da autoestima lá em cima, se achando o cara mais bonito do mundo. E dizem, né, que ele tinha várias namoradas e tudo, não faltava namorada nem nada.
porque ele se achava bonito, ele se valorizava, então as pessoas começavam a valorizar ele a partir do que ele pensava de si mesmo. Então, não se deixe levar pelos moldes externos, não destrua sua autoestima pensando nas questões externas. Outra coisa importante, outra mensagem de autoestima que a Glória Maria passou para a gente. Veja só, eu vou citar uma americana, Byron Katie. Ela disse uma frase fenomenal, uma frase sensacional. Se você tiver caneta e papel aí, anota aí que essa frase é sensacional. Ela diz assim, Byron Katie, né? Se você quiser pesquisar, você bota Byron com Y, Katie com K. Aí se pronuncia Byron Katie, né? Então, ela disse assim, se você passa por uma rua, e um cachorro lhe morde pela primeira vez, foi o cachorro que lhe mordeu. Mas se você passa por essa rua depois, e o cachorro lhe morde pela segunda vez, foi você que se mordeu. Veja que interessante. Então, é importante também que em alguns momentos a gente haja com energia. A Glória Maria, eu aconselho você a assistir a biografia dela todinha, tem no Jornal Nacional, dia 2 de fevereiro, você bota no YouTube, Jornal Nacional, então na Globoplay, se não tiver Globoplay, no YouTube mesmo, bota Jornal Nacional, 2 de fevereiro de 2023, aí vai aparecer lá. Aí tem a biografia dela todinha, e ela conta esse caso, que quando ela, no início da carreira dela, ela foi subir num prédio para entrevistar não sei quem, um prédio, um condomínio de luxo, e no prédio não deixaram ela subir. Aí ela disse, mas por que motivo não estão deixando? Por causa da questão da cor da pele, porque ela era afrodescendente. Veja que interessante. E aí, o que ela fez? Ela denunciou a pessoa, ela abriu um inquérito na justiça. Na época, o racismo não era crime, era outra lei que tinha lá, mais simples, mais boba. Mas mesmo assim, ela entrou na justiça contra isso. Não é porque ela tem entrado na justiça por orgulho ou por ego ferido, nada disso, mas muito provavelmente ela pensou nas milhões de mulheres, né, afrodescendentes igual a ela, que sofrem preconceito. Então ela fez isso em nome de todas as mulheres nessa situação. Mas também, por outro lado, a maior caridade que ela fez foi para o dono do prédio, né, o dono o síndico que proibiu a entrada dela. Porque isso levou ele a pensar, levou ele a refletir. Com certeza ele não deve ter gostado nada, mas isso depois leva a pessoa a refletir. Então, às vezes, você dizer um não, você colocar limites, você lutar por aquilo que é justo, sem agressividade, sem violência, mas simplesmente você assumir o seu eu adulto e você colocar o não nas crianças que estão à sua volta. Quando eu digo crianças emocionais. Às vezes um adulto, ele é adulto, mas ele é uma criança emocional também. Então, isso é bastante interessante. E outra coisa, uma coisa que ela falou, que eu achei interessante, que tem lá no meu curso sobre lei de atração, é que o que fazia ela ter tanto sucesso, atrair tanta coisa? É porque ela era alegre o tempo todo. A questão da alegria, do otimismo. Então ela dizia assim, eu queria às vezes entrevistar Madonna, Michael Jackson. Ela não ia correr atrás. As coisas iam acontecendo. Quando ela via, ela estava naquele país que ela queria visitar, estava nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Itália. Se ela queria entrevistar Madonna, ela entrevistou, né? Madonna, Julio Iglesias, Michael Jackson. Ela materializava, manifestava aquilo com uma facilidade incrível. Ela era um verdadeiro mestre da lei de atração. E você também pode se tornar esse mestre. E não precisa fazer muita coisa, não precisa fazer uma técnica avançada. É só desenvolver aquilo que ela passava o tempo todo. A alegria, o otimismo, o calor humano. E o que é mais importante, não julgar, não ficar na mente que julga, não julgar nem mesmo as circunstâncias desagradáveis. Então, nesse Jornal Nacional, dia 2 de fevereiro, apareceu a última entrevista dela com Pedro Bial, antes dela morrer. E aí ela falou uma coisa muito interessante. Pedro Bial perguntou a ela, como é que foi essa questão da sua doença? Ela disse, não, me pegou de surpresa. Eu estava em casa, desmaiei, caí, bati com a cabeça no chão, fui para o hospital, fiz uma tomografia e na tomografia mostrou que eu tinha um tumor. E aí o que eu fiz? Eu encarei o tumor de uma boa, tumor cerebral. Foi que ela morreu, né? Por quê? Morreu não, né? Ela partiu para o plano espiritual, né? Ela ficou invisível. Ninguém morre, a gente se torna invisível, né? Então ela se tornou invisível, mas continua existindo por causa desse tumor. Mas ela falou uma coisa interessante. Ela disse assim,
Quando o tumor veio, eu pensei o seguinte, a tragédia faz parte da vida. Eu já tive tanta coisa boa na vida, então por que não aproveitar a tragédia também e acolher a tragédia? Então, se a tragédia chegar na sua vida agora, se a tragédia estiver na sua vida, seja que tragédia for, seja tragédia financeira, tragédia conjugal, tragédia orgânica, doença, seja o que for, acolha, chama para tomar um cafezinho, manda sentar na sua casa, sirva um chazinho, abrace, acolhe a tragédia, porque quanto mais você acolhe a tragédia, mais rápido você sai da crise, porque você começa a atrair coisas boas. Mas quanto mais a gente luta contra a tragédia, mais a gente sofre com aquilo. É como diz São Francisco de Assis, não adianta você lutar, esbravejar contra as trevas, basta você acender uma luz. Você acendeu a luz, as trevas desaparecem. E essa luz você acende a partir do seu coração. Então, essa mensagem que eu gostaria de passar para você, né? Assista lá o Jornal Nacional, que tá lindo. Eu me emocionei várias vezes quando assisti, dia 2 de fevereiro de 2023, ok? Um grande abraço, muita paz e felicidade para você.